Oi, gente, eu sou a Ana Luísa, aqui do Emid Books, espero que esteja tudo lindo aí com vocês. Se tu é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo e hoje eu vim conversar com vocês sobre o Enem, sobre as notas do Enem, o que eu achei desse Enem, como que eu fui, tudo que tem a ver aí com o Enem, com o vestibular. Eu tô até gravando esse vídeo sentada hoje, porque normalmente aparece, né, mais prateleiras de livros aqui, porque eu gravo de pé, só que eu tô muito cansada, os últimos dias têm sido bem intensos, e é por isso que eu vou gravar esses vídeos sentada mesmo, os vídeos que eu vou gravar hoje, porque eu tô bem cansada. E se tu ainda não é inscrito aqui, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, comenta aqui embaixo o que tu achou do Enem, os Enems, né, que vocês já fizeram, anteriores e tal, se vocês pretendem fazer o de 2022 de novo, eu vou adorar saber, eu converso bastante aqui nos comentários com vocês, e já manda o vídeo aí para os teus amigos, porque eu vou falar algumas coisas que eu acho que são importantes nesse vídeo, e acho que seria legal aí de mandar para as pessoas, para mais gente ver, talvez tenha alguém que esteja precisando ouvir isso e tudo mais. E antes de eu começar a falar das notas do Enem, vestibular e tal, eu queria lembrar vocês da livraria Café e Leitura, que eles estão vendendo livros pelo site e eles deram para vocês um cupom de 10% de desconto em compras a partir de R$ 100. O cupom vai estar aqui na descrição. Tem o site, o Instagram da livraria aqui também. Usem o cupom, gente, porque tem muitos livros incríveis lá, tem lançamentos clássicos e vários livros mesmo. Já dei uma olhada, já dei uma pesquisada e eu acho que tá valendo muito a pena, então vão lá dar uma olhadinha também. E é o seguinte, gente, eu vou começar falando do Enem de 2020, que foi o primeiro Enem que eu fiz, eu tava no segundo ano do ensino médio, e eu queria dizer que eu sempre me cobrei muito, muito mesmo. Então, assim, no Enem de 2020 eu não estudei, eu dei só uma leve, assim, olhada na redação na manhã do primeiro dia de prova e uma leve olhada, tipo, naqueles enjambramento para chutar, sabe? Na manhã do segundo dia de prova e foi isso. E no primeiro Enem, né, eu fiz e tal, era treineira, e quando saiu o resultado, eu tirei em linguagens 561,5, em humanas 557,5, eu tô olhando pro lado porque tá anotado aqui. Em natureza eu tinha tirado 486, em matemática eu tirei 592 e na redação eu tinha tirado 700. E a minha nota total ficou 580, 579,8, alguma coisa assim. E assim, eu tinha acertado mais ou menos a metade das questões em cada prova. Eu não lembro certo quantas questões. Sei que natureza e matemática eu devo ter acertado umas 15 por aí. Eu acho importante dizer que eu sempre me cobrei muito, porque quando eu vi a nota desse Enem, eu chorei demais, sabe? Eu fiquei muito chateada, porque a minha cobrança, ela era do tipo, eu achar que eu ir muito bem no Enem sem ter estudado era somente a minha obrigação, sabe? Não era nada absurdo, era a minha obrigação. E eu sei hoje em dia que eu tenho esse pensamento muito incrustado na minha mente. E isso me fez muito mal na época, eu fiquei me sentindo muito mal, tanto que eu demorei para dizer o meu resultado para as pessoas, para os meus avós e tal. Eu demorei para falar para as pessoas qual tinha sido o meu resultado, mesmo que eu não tivesse estudado, porque era óbvio que se eu não estudei por uma prova difícil que nem o Enem, eu não iria bem, né? Hoje em dia eu tenho noção que isso era óbvio, mas na época eu tava com isso muito forte na minha mente, que aquilo tinha sido o melhor que eu podia fazer e que não ia passar daquilo. E nessa época eu ainda estava entre psicologia e direito, né, que são dois cursos que tu precisa de uma média boa para passar normalmente. Então aquilo me deixou muito angustiada, me deixou muito preocupada, mas, né, tinha sido o meu primeiro Enem. E eu sei que eu devia tratar isso na terapia, tá? Não tá acontecendo no momento, mas eu tenho noção que deveria ser tratado na terapia. E aí entrou 2000 e... Eu já tinha entrado, né, 2021, porque as provas foram em janeiro. Mas aí, em 2021, as pessoas começaram a se preparar para o Enem de 2021. E eu não, sabe? Porque eu tenho noção que eu tava me auto-sabotando. Eu tenho essa noção, porque assim, era aquela coisa de que se eu não estudasse,
Se eu fosse mal, eu poderia ter a desculpa que eu fui mal porque eu não estudei. Mas e se eu estudar e for mal? Sabe? Que desculpa que eu vou ter pra me autoconsolar? Então, hoje em dia eu tenho a noção de que eu tava me auto-sabotando dessa forma. E daí eu ficava sempre empurrando com a barriga, sempre empurrando com a barriga. E em julho, eu decidi que eu ia estudar. Só que eu não tinha noção nenhuma de estratégia de estudo pro Enem, pro vestibular, eu não tinha, assim, noção nenhuma. Então eu comecei a estudar qualquer coisa. Eu achei um curso gratuito do Enem na internet e comecei a estudar por ali, porque mesmo que eu trabalhasse, eu não tinha condições para pagar os cursos assim. Então, eu estava estudando por esses cursos gratuitos e tal. E daí, eu comecei a fazer um curso de redação que uma amiga minha me indicou. Esse curso era pago. E como eu estava trabalhando, eu paguei para fazer esse curso. E foi um curso que me ajudou demais. Tanto que eu vou deixar o Instagram da professora aqui na descrição. Porque realmente esse curso me ajudou muito. Foi nesse curso que eu vi que em 2020 eu não tinha noção nenhuma do que era a redação do Enem. Então, esse curso eu tenho noção, assim, que ele me salvou na redação, porque o que eu tava achando sobre redação nesses sites e tal, eu vi que era a ponta do iceberg do que realmente era a redação do Enem. Então, acabou que foi um curso que me salvou geral, assim. E daí, eu comecei a fazer esse curso que era pago, só que nas matérias, eu ainda tava estudando, tipo, coisas avulsas que eu achava ali. E eu vi que eu não estava guardando muito conteúdo. Eu estava basicamente assistindo umas videoaulas que eu achava na internet sobre alguns conteúdos que eu achava que podia cair. E era isso. Até que eu vi umas pessoas comentando na internet sobre tu saber o conteúdo que tem que estudar pro Enem e como isso é importante, tu não estudar qualquer coisa. E isso já era em julho, eu estudei bastante, eu estudei todos os dias, só que eu estudava conteúdos avulsos, assim. E em agosto, eu meio que dei uma parada, sabe? Eu comecei a empurrar com a barriga de novo. E aí, em setembro, eu vi que eu tinha que voltar a estudar realmente, e foi quando eu descobri tudo isso dos conteúdos, e até mandei mensagem pra minha psicóloga, porque eu tava muito preocupada que eu não tava estudando os conteúdos que eu realmente precisava estudar. E foi quando eu descobri, gente, realmente foi nessa época que eu descobri que para conseguir bolsa era pelo ProUni ou pelo Sisu e tal, porque eu não tinha noção nem disso, sabe? Eu não tinha pesquisado muito sobre isso ainda. E foi quando eu entendi isso e eu percebi que eu me enquadrava, tipo, nas cotas pro Sisu não, pro ProUni e podia participar do Sisu também. Então eu decidi que eu ia entrar na faculdade assim, que eu ia tentar pelo Sisu e pelo ProUni para conseguir minha vaga, conseguir uma bolsa, porque a gente não tem condições de estar pagando mensalidade inteira assim de faculdade. E nessa época eu já não tinha mais tanta certeza de direito e psicologia aí por setembro, por aí. Eu não tinha mais tanta certeza e eu comecei a pesquisar melhor sobre cursos e foi quando eu encontrei letras. E eu já tinha visto as coisas sobre letras antes, só que era sempre as pessoas falando que quem fazia letras ia ser professor obrigatoriamente. E daí tem uma amiga minha que ela também cria conteúdo literário na internet, eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição. E ela faz letras e ela não queria ser professora. E daí eu comecei a conversar com ela sobre isso. E ela me falou de como a área de letras é uma área grande e que tu pode trabalhar em diversas coisas fazendo letras. Então, eu decidi que eu queria letras e eu queria me formar em literatura. Então, eu estava decidida quanto a isso. Isso me deu um certo respiro, porque, querendo ou não, a nota de corte de letras é menor do que de psicologia e de direito. E aí, eu percebi que eu precisava focar nas matérias, pelo menos para o SISU, nas matérias que tinham maior peso. Então, eu procurei na internet quais eram os temas mais abordados dentro de humanas e linguagens e comecei a estudar por aqueles temas. Tanto que lá no Instagram tem um destaque que é de studies e ali eu botei vários resumos que eu fiz e tal. E, gente, eu não fiz nenhum curso para matéria em si, para conteúdo. Eu só fiz esse curso de redação e as matérias eu estudei tudo pelo YouTube,
Teve alguns, tipo, da Débora Ladim, teve o Parabólica também, que me ajudou muito nessa parte de história. E eu botava o conteúdo ali na aba de pesquisar do YouTube e ia vendo, né, os vídeos que me ajudavam mais e tal, que eu entendia melhor o conteúdo. E linguagens, eu estudei basicamente interpretação de texto, eu comprei umas apostilas, que eu vou deixar elas aqui na descrição, que elas são, vem 2 apostilas, e elas tinham todas as provas do Enem desde 2014 e 2015. E eu fiz os 2 simulados usando essas apostilas, assim, contando o tempo e tal da prova de humanas e linguagens e redação. E eu fui estudando por prova antiga, gente. A prova de linguagens eu estudei basicamente assim. E aí, tá, fiz isso, né, para primeiro dia. Para o segundo dia, eu só vi matemática e natureza, assim, na semana entre o domingo da primeira prova e o domingo da segunda. E eu basicamente só assisti as correções das provas antigas do Enem e fui marcando ali na minha apostila qual era a resposta certa, anotando na volta as explicações. E foi basicamente assim, eu não dei muita ênfase para esses conteúdos na hora de estudar mesmo. Então, acho que dá para dizer que eu estudei uns 3, 4 meses, assim, focado pro Enem, foi basicamente isso. E aí aconteceu todo o Enem, saí chorando no primeiro dia de prova, porque era muito texto, muita coisa. Eu sinceramente achei muito difícil. Eu fiz as provas de vários anos naquela apostila e eu não tinha visto nenhuma tão difícil quanto a de 2021. Achei extremamente difícil. Eu achei difícil sim o tema da redação, não sei qual a opinião de vocês, mas eu achei muito difícil porque para mim foi um tema que a resolução dele, ela já é posta em prática, então, tipo, que é, né, ser gratuito e tal. Então, assim, eu achei muito difícil, tá? Pra mim foi bem difícil, eu demorei bastante para passar limpo. A redação foi o que me atrasou bastante. Acabei tendo que chutar várias questões de linguagens, algumas questões de humanas, então eu achei bem complicado. Saí chorando realmente do primeiro dia de prova, porque apesar de eu não ter estudado tanto quanto outras pessoas aí na internet que eu vi, ainda assim, né, eu estudei para aquilo e eu rezei muito, então eu não estava esperando, apesar de que dizem que a noite de sono, né, influencia bastante. E na noite antes da prova do Enem, algum vizinho meu, que eu acho que eu sei qual vizinho que foi, mas algum vizinho aqui, que eu não vou estar citando, ele fez uma festa e eu tinha ido dormir cedo, né, porque tinha um Enem no outro dia e tal. Fui dormir assim umas 10 horas e era 2 da manhã. E o Juan tava aqui e daí ele olhou no relógio que hora que era. Era 2 da manhã. E tava a música, parecia que era assim no meu pátio. Então era 2 da manhã, eu não tinha conseguido dormir ainda, sabe? Eu já tava nervosa porque era prova no outro dia. Aí o vizinho tava fazendo festa, mas tudo bem, né? São coisas que a gente não consegue controlar. Na prova do segundo dia, eu saí mais tranquila porque eu precisava, para concorrer no SISU, eu precisava de pelo menos a mesma nota que eu tinha tirado no ano anterior. E eu achava que eu conseguia tirar aquela mesma nota, né, com os conhecimentos que eu já tinha. Então, tipo, eu tava tranquila. Eu saí meio preocupada, confesso. Nos 2 dias eu fui a última a sair da sala, na sala em que eu fiquei, mas eu não saí tão estressada quanto eu saí no primeiro dia. Então, gente, as minhas notas no Enem de 2021. Em matemática, eu acertei em torno de 18 questões e eu tirei 649,4. Em natureza, eu acertei umas 12, 13 questões e eu tirei 554,9. Em humanas, eu acertei entre 28 e 30 alguma coisa questões, porque assim, como eu tive que chutar algumas, eu não tinha no caderno de questões a resposta que eu botei, então acabei que eu não sei dizer certo. Mas foi em torno disso, pelas que eu tinha ali marcado, e eu tirei 653,1. Em linguagem, eu acertei em torno de 17 questões das que eu tinha marcado ali, e eu tirei 508,6. E na redação, eu tirei 900. E a minha nota final ficou 653,2. A nota que eu queria era entre 680 e 700. Então, tipo, eu demorei muito para vir gravar esse vídeo, porque a minha primeira
impressão, assim, foi ficar chateada, porque eu queria ter tirado uma nota maior. E em linguagem o TRI não me ajudou, né? Mas eu queria ter tirado mais. E a minha primeira impressão, assim, foi ter ficado meio para baixo. Porém, entretanto, todavia, eu pesquisei as notas de corte para a universidade que eu queria concorrer no SISU. E aparentemente eu acredito, eu tenho essa crença que eu vá conseguir com a nota que eu tirei para letras. Então, eu ainda tô com muita esperança, eu tô muito confiante. E se não der, eu me enquadro aí nas regras do ProUni. Então, eu acho que se não der nesse, eu vou tentar o ProUni. Antes, eu não queria vir gravar esse vídeo com o ânimo que eu tava anteriormente, porque eu tava meio angustiada com isso. Mas agora eu já tô bem mais de boa em relação a isso. Eu sei que se eu não conseguir em um, eu vou conseguir em outro, e independente do que eu conseguir, vai ter sido mérito meu, independente de onde for, para onde eu for, vai ter sido meu mérito. Eu sei que eu consigo para letras, eu só não sei para que universidade, então eu conseguindo o meu curso tá ótimo, tá incrível. E assim, ontem eu vi um filme, já fica uma indicação de filme aí para vocês. Eu vi um filme na Netflix que era Anne Frank, minha melhor amiga. Já vou dizer o que tem relação com isso, tá? Eu assisti esse filme, era a narrativa da Hannah Goslar, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela, que era a melhor amiga da Anne Frank, né? A Anne cita ela no diário, tem uma foto da Hannah em um dos diários da Anne Frank que eu tenho aqui, tem uma foto da Hannah e tal. E assim, ela cita realmente como era a vida delas antes da guerra. Antes não, mas tipo, quando começou, quando elas começaram a usar aquelas estrelas de, né, dos judeus e tal, até enquanto elas estavam no campo de concentração, porque elas chegaram a se encontrar no campo, as duas, e de certa forma foi um filme que me impressionou de muitas maneiras, porque eu vi um lado da Anne que eu não conhecia pelos diários, né? Como uma amiga dela via ela, via as decisões e a mentalidade que ela tinha. Mas o que eu quero dizer realmente é que esse filme, eu assisti ele e eu fiquei pensando nele muito tempo, muitas horas depois de eu ter terminado. E é a questão de que hoje em dia eu tenho a opção de tentar de novo, entendeu? E eu fiquei olhando que a Hannah, ela queria muito ser enfermeira, a Anne queria viajar o mundo, né? Ela dizia que ia ser escritora, jornalista. Então, a Anne tinha esse sonho, a Hannah também. E assim, não vou dar spoiler do filme, do que acontece com a Hannah e tal. E eu fiquei com essa reflexão, que assim, mesmo que não tivesse dado certo, sabe? Que eu tivesse tirado 580, que nem eu tirei ano passado, que essa assim seria uma nota bem difícil de eu conseguir na universidade que eu quero, eu tenho a opção, teria a opção de tentar de novo outro ano. Eu poderia tentar outro curso, eu posso tentar outras universidades que não aquela em específico, só que elas não tiveram, sabe? Elas não tinham essa opção. E tudo que elas enfrentaram, tudo que elas viram, por simplesmente ir até a escola é muito complicado. Eu não acho que eu tenha tido um ensino, principalmente ensino médio, muito bom. A escola que eu estudei eu achei extremamente fraca, tanto que eu estudava à noite, né, porque eu estava trabalhando de dia, e teve noites que eu faltei à escola para ficar estudando pro Enem, porque não valia a pena ficar na escola pro Enem. E até a gente via alguns conteúdos que eu estava estudando pro Enem, mas a gente via, tipo, a ponta do iceberg. Eu sempre estudei em escola pública, tá? E no ensino médio, né, também. E a gente via, assim, a ponta do iceberg de todo o conteúdo, né? Que teria num vestibular, num Enem assim. E não tô culpando, né, tudo mais. Eu sei que até a questão dos alunos hoje em dia é muito complicada, mas eu tive problema com professores, sim. Eu não acho que seja só culpa dos alunos, porque teve vezes em que eu tive que sair da sala de aula para ir até a sala dos professores
dizer para a professora que tinha eu na sala, tinha alunos que estavam lá para ter aula, porque a professora estava lá mexendo no celular e tomando café na sala dos professores. Então, não acho que seja só culpa dos alunos, acho que tem professores muito bons, eu tive professores muito bons no ensino médio, mas tem professores também que eu não sei por que ainda estão nessa profissão, se aparentemente eles não gostam, sabe? Como eu estudava à noite, tinha, tinha algumas questões assim, professores que não iam dar aula porque tinha alguma janta, alguma coisa para ir à noite. Então, estava valendo mais a pena para mim faltar a aula e estudar em casa, né, que eu assistia os vídeos no YouTube, fazia resumos e tal, do que estar indo para a escola para isso. Porque muitas vezes a gente ia para a escola e o ônibus passava só 10 e pouca da noite, só que, tipo, às 8 horas não tinha mais professor para nos dar aula. Então, acabava que tinha que ficar lá de noite sem fazer nada. Sorte que, assim, quando eu ligava, os meus pais iam me buscar, sabe? Mas tinha alunos que moravam no interior e que, mesmo pegando o ônibus 10 e pouco, chegavam em casa às 11h30, meia-noite. Então, eles ficavam das 8 horas lá esperando para chegar em casa meia-noite porque os professores tinham ido embora ou alguma coisa do tipo. Então, assim, eu achei extremamente fraco. Eu sei que tem culpa do governo, tem culpa dos alunos, mas também tem culpa em alguns professores, sim. Ao meu ver, não sei como é a escola de vocês, mas para mim foi assim, realmente, sabe? Realmente. Então, eu sei que, independente para onde eu for, vai ser mérito meu, não vai ser por causa da escola que eu estudei e tudo mais. E isso é um pensamento que tem me ajudado, sabe, a ficar mais positiva em relação a isso, porque a, infelizmente, né, as coisas estão muito complicadas para os estudantes no nosso país. Então, independente do que a gente conseguir, seja num polo pequeno da nossa cidade, seja na maior universidade, independente do que a gente conseguir, se não for o curso que a gente quer, se for um mais simples também, vai ser mérito nosso, vai ser porque nós fizemos por merecer, porque mesmo sendo tão difícil para os estudantes, hoje em dia a gente está aqui, a gente está tentando, a gente está indo atrás, e esse filme me mostrou isso porque elas também elas queriam estudar, elas queriam ir à frente e, né, as situações adversas não deixaram. E por mais que seja complicado pra gente agora, eu só fico pensando que a gente tem a oportunidade de fazer de novo, de tentar de novo e de fazer alguma outra coisa que seja semelhante, que seja parecido, até conseguir aquilo que a gente queria, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem e que elas não tiveram, e isso faz tão pouco tempo. Tanto que, né, teve aquele caso do podcast do cara lá que falou coisas que realmente não deveria. Então, as pessoas ainda têm uma visão que não é o que a gente queria que tivessem dos estudantes e das situações que muitas pessoas que queriam ser estudantes passaram, né? Então, independente do que a gente fizer, eu acho que eu vou fazer isso por mim e por todos os que queriam ter feito e que não conseguiram. Eu vou para a universidade em que eu consegui em nome de todas essas pessoas, porque elas queriam ter ido não só, né, o caso da Anne, da amiga dela, mas eu digo no geral, né, quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas antigamente não estudavam porque tinham que trabalhar na agricultura e tudo mais, né? Que não era visto o estudo como uma coisa tão importante quanto é visto hoje. E eu sei que, por exemplo, a minha mãe está terminando a faculdade agora, o meu pai terminou há pouco tempo, e no tempo deles isso também não era visto como uma coisa tão importante quanto eles veem isso hoje, que eu sei que se eu precisar ficar sem trabalhar, né, trabalhar como internet, eu vou continuar trabalhando, mas eu digo, tipo, ter um salário fixo certinho todo mês, eles não vão ver problema nisso, porque eles veem isso com muito mais importância do que antigamente, no tempo deles, enquanto eles eram jovens, era visto isso. E acho que é uma forma de honrar isso, é eu sentir orgulho de mim, porque
A minha bisavó queria ter estudado e não pôde, porque as mulheres tinham que ficar em casa, cuidando da casa. Ela queria muito ser professora e eu sei que eu tenho um pezinho nessa parte de ensino, porque eu vou fazer licenciatura, né? Não sei onde, mas eu vou fazer. E eu não queria ter gravado esse vídeo antes. Na verdade, eu gravei e apaguei, porque naquele vídeo eu não tava sentindo orgulho de mim. Eu não tava vendo isso como uma conquista, ter tirado essa nota. E agora eu vejo, porque mesmo que eu não tenha feito o meu melhor, eu fiz o melhor que eu podia naquele dia. E talvez se eu tivesse mais tempo para estudar, se eu tivesse começado a estudar antes, talvez eu tivesse conseguido uma nota melhor. Mas naquele dia, com o nervosismo que eu tava, com o estudo que eu tinha, eu tirei essa nota e eu tô orgulhosa por ter conseguido tirar isso. Eu sei que eu poderia ter tirado menos, assim como poderia ter tirado mais, né? Isso é bem relativo. E eu tô sentindo orgulho de mim nesse momento por ter feito tudo isso, por ter chegado até aqui e por ter conseguido falar isso para vocês, porque há um tempo atrás eu ficava com tanta vergonha de não ter sido a melhor, digamos assim, que porque, né, eu achava que eu tinha que ser a melhor, a minha cabeça tinha isso tão incrustado que eu não teria coragem de vir dizer a minha nota aqui para vocês, sabe? Tanto que vocês não sabiam quanto que eu tinha tirado em 2020 por causa disso, porque eu não tinha coragem de falar. Então, eu tô orgulhosa pela minha evolução, tanto a evolução dos estudos quanto essa evolução emocional. E eu queria dizer que eu também tô orgulhosa de vocês que fizeram o Enem, que fizeram o vestibular, independente da nota que vocês tenham conseguido. Para mim, esse foi o Enem mais difícil de todos, então a gente ter feito esses 2 dias de prova e estar aqui ainda buscando, apesar de tanta gente colocar os estudantes para baixo hoje em dia, eu acho que isso já é uma coisa muito grandiosa que a gente está fazendo. E eu tô fazendo por mim, porque eu sei que eu mereço estar em alguma universidade, independente de qual for. Estou fazendo por quem não pôde fazer também. E eu quero fazer valer por isso. E eu sei que vocês também podem fazer isso, também podem fazer valer. Podem fazer, seja por vocês, seja por outra pessoa, seja por quem não conseguiu, seja por quem conseguiu. Sabe, façam valer. Façam valer a pena, porque é difícil ser estudante hoje em dia, mas a gente tá aqui, a gente tá na luta, e não sei vocês, mas eu não pretendo sair dela. Então, vamos fazer valer, porque é a nossa vez de brilhar, independente de onde for, de como for, seja presencial, seja EAD, a gente tem a chance de fazer de novo, a gente tem essa oportunidade, sabe? E a gente poderia não ter. É muito fácil da gente não ter. A gente sabe que até pouco tempo a mulher não podia estudar. Então, assim, né? Quantas mulheres foram queimadas na fogueira porque aprenderam a ler, sabe? É tão simples. Foi questão de tão pouco tempo daquela época para agora, né? E a gente sabe que em muitas famílias, em muitos lugares, as coisas ainda são vistas dessa forma. Então, é uma oportunidade que, por uma linha fina, a gente tem. Eu tenho, vocês têm. Seja vocês homens também, a gente sabe que tinha famílias, né, que não acreditavam que o homem fosse estudar, que tinha que fazer coisas, né, que saísse do ensino médio, do ensino fundamental já trabalhando, que não fosse parar para estudar. Então, é uma linha fina que separa a gente poder e não poder, a gente ter a oportunidade e não ter. É uma coisa muito fina. E a gente ter essa oportunidade, ou a gente fazer ter, a gente nos dar essa oportunidade, né? Porque sabemos que muitas pessoas vão estudar contra as crenças da família, ou, né, sem o apoio das pessoas que está à sua volta. Eu quero dizer que tu tem o meu apoio, todos vocês aí têm. Eu vou adorar saber como vocês foram no vestibular, no Enem, no que vocês decidiram fazer. Eu vou adorar saber, então comenta aqui pra mim, porque eu quero realmente torcer por vocês, independente do caminho que vocês escolherem. Eu quero torcer por vocês. O conhecimento é a única coisa que não tem como tirar da gente.
A única coisa, não tem mais nada. Até os nossos membros do corpo a gente consegue arrancar. E o conhecimento não, sabe? O conhecimento sempre vai estar ali. Isso é uma coisa que eu sempre vou pregar muito, porque o conhecimento hoje em dia é o que eu mais prezo na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. É o que eu sempre tento influenciar elas, é ir atrás do conhecimento. Então, eu quero dizer isso para vocês também, o conhecimento nunca vai sair de vocês. Então, vão atrás dele, se agarrem a ele, porque muitos momentos da vida é dele que a gente precisa. E levem isso para a vida de vocês. Eu não sei como que vai ser todo esse processo de SISU, de ProUni, mas eu vou tentar gravar um vlog aí. E eu tô orgulhosa de mim. Não sei o que vocês acharam da minha nota, mas eu estou muito orgulhosa de todo o meu processo e estou muito orgulhosa do processo de vocês, independente do que for. Vocês chegaram até aqui, vocês assistiram esse vídeo porque tem alguma coisa aí que fez vocês assistirem e eu espero muito que vocês saiam desse vídeo mais leves do que quando vocês vieram assistir, tá? Realmente estou torcendo por isso. Pensei muito em não fazer esse vídeo, mas vocês pediram lá no Instagram, então eu vim fazer e é isso que eu quero que vocês levem. Fique mais leve, porque vocês têm a oportunidade de fazer de novo, mesmo que não dê certo, vocês têm essa oportunidade e tem o meu apoio, independente se não tiver o apoio de outra pessoa, tem o meu, pode me chamar lá no direct do Instagram se quiser conversar comigo, tá? Eu vou apoiar vocês e, sério, vocês têm o meu apoio. Sejam incríveis no que vocês decidirem fazer, porque eu sei que vocês conseguem. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenha feito alguma diferença aí pra vocês. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.